É o gênio das palavras, improviso com requinte. Obrigado, Rádio 20, pelo convite. Freestyle improvisado, pois pra mim não há limite. Tudo que cuspa é explosivo, tipo bomba ou dinamite. Muito tempo nessa estrada, sempre a pregar pesado. Toda a gente sabe que na rima sou doutorado. No beat feito show, a permanência nunca maia. Estilo Bob Marley, claro, quando acende a caia. Rádio 20, ou como queiram, papo reto. Esqueçam freestyle, aqui eu topo por um decreto. Quando é que descobriste que a tua mente é mágica? Eu primei por apresentar um discurso de natureza acadêmico-científica. Primei por optar por um discurso comedido. Essas perguntas, esses ouvintes apertam bem. Talvez, mesmo a nível do rompimento, já levantei argumentos que feriram sensibilidade, mas se calhar sem perceber. Porque a educação do país falhou. Ok. Quem é o responsável por isso? O responsável é quem nos governa e depois nós mesmos. Ok. Então, sou fã do artista em questão, gosto de outras músicas que ele já fez, mas essa música em concreto, zero, para mim é algo completamente desnecessário. É que a roubalheira está na parte do Ministério da Cultura, porque veio à tona que afinal de contas achas que é uma micha? Claro! Rádio 20. Papo reto, papo reto. Papo reto. Ouvintes, boa tarde, 17 horas e 38 minutos na rádio, 17 horas e 38 minutos em toda Angola. Esse é mais um programa Papo Reto, referente ao dia 27 de agosto de 2020. Hoje, quinta-feira, propomos-nos conversar com Mente Mágica, um dos grandes gladiadores nacionais. Ele mesmo diz que, se formos a falar de lusofonia, ele está lá. Um dos melhores. O cara é mesmo forte. Então, Mente Mágica estará aqui a conversar conosco durante 30 minutos. Mente Mágica, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio 20. Boa tarde a ti, boa tarde ao pessoal da área técnica, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 20. Estamos aqui para mais uma entrevista e isso é bom. Muito obrigado, Mente Mágica, por ter acedido ao nosso convite. Está certo? Agradeço eu pelo convite, não é? Afinal de contas poderia ser qualquer outra pessoa, mas quando somos chamados é porque temos uma posição para partilhar com o pessoal que acompanha a rádio, não só. Sim, senhor. Maravilha. Quando é que descobriste que a tua mente é mágica? É o seguinte, eu estudei quinta, sexta, sétima e oitava classe na escola Mutuiaque Vela, onde via muita roda de freestyle. Durante aquela fase estava no ar ainda o programa Big Show Cidade, no qual tinha uma rubrica virada para o freestyle, e via também vários outros pontos da cidade, em outras escolas da cidade. Então ali nasceu uma paixão com esse movimento de freestyle. Comecei a dar alguns passinhos anos depois, sem grande notoriedade, até surgir os Reis do Rompimento, onde tive a oportunidade certa de poder se exprimir e mostrar o quanto valho no que toca ao freestyle. Portanto, esse é o processo de descoberta. Ok, boa. Tu sentes que se não fosse o RRPL, não terias a visibilidade que tens? Bem, não, é muito difícil responder essa questão, porque se não houvesse Reis do Rompimento, se calhar poderia surgir um outro programa do mesmo formato ou formato diferente. Então é algo que não tem como afirmar de forma peremptória que se não houvesse Reis do Rompimento não existiria Mente Mágica. Graças a Deus, óbvio, os Reis do Rompimento existe até agora, mas nunca se sabe se poderia ter existido um outro projeto similar no qual eu poderia ter participado, nunca se sabe. Tu sentes que o Rei dos Rompimentos deu-te tudo aquilo que você, ou seja, tudo não, vamos dizer o que você esperava? Bem, em termos de... Não estou só a falar de visibilidade, estou a falar num contexto geral. Em termos pronto, boa, agora essa ressalva. Num contexto geral, deu-me muita coisa assim, e devo ser franco e admitir, porque é lá onde eu consegui me expor por um vasto horizonte de pessoas que acompanham este movimento artístico, e
por consequência, acabei por ter a notoriedade, ganhar algumas coisas, até mesmo coisas materiais. Então eu acho que deu uma certa sustentabilidade, quer em termos de basic street credibility, quer em termos de retorno financeiro. Claro que o ser humano é insaciável, em termos de realização material ainda falta muito, mas fico contente com o que já conquistei até agora. O que é que te diferencia dos demais gladiadores? Bem, eu acho que a matriz do meu discurso é algo peculiar, ou seja, é algo peculiar relativamente à minha pessoa. Então, isso fez com que se notasse uma diferença um tanto quanto larga entre eu e os outros que lá participaram. E aí eu acho que é a matriz do discurso. Depois vai o próprio posicionamento social, porque a parte da arena de batalhas... Sim, estás a falar de discurso de fato. Mas qual é a diferença do discurso dos outros gladiadores comparativamente ao teu? Bem, eu primei por apresentar um discurso de natureza acadêmico-científica. Okay. Primei por optar por um discurso comedido e não exagerar, não chegar ao extremo em termos de palavras, por exemplo. Okay. Dificilmente apresento termos de natureza ofensiva, dificilmente apresento um round com discurso musculado. Um discurso mais cuidadoso, não é? Mais cuidadoso, sim. Dificilmente ataco a mãe do adversário ou o pai dizendo tua mãe é X ou teu pai é Y. Portanto, mas não é isso que os ouvintes querem ouvir? Não é isso que tem maior impacto? Eu não faço o que as pessoas querem ouvir, eu faço o certo. E eu acho que um artista também tem um papel social. Aliás, o papel social de qualquer pessoa já está associado à sociabilidade humana, né? Porque Deus não nos fez para viver de forma isolada, nós somos seres sociais. Quando se é artista, se tem algum protagonismo, uma visibilidade a mais relativamente a outros que coabitam conosco na mesma sociedade, esse papel social cresce. Okay. Sendo que esse papel social cresce, então a minha consciência, o cuidado que eu tenho que ter com certas coisas é a dobrar ou a triplicar. Então eu não faço o que as pessoas querem que eu faça, eu faço o que eu sei que é certo e o que eu acho que eu posso fazer no sentido de agregar valores, quer a mim, quer a pessoa que me acompanha. Sim, senhor. E o que é que tens a dizer relativamente aos gladiadores que vão muito para o choque e fazem referências inclusive de famílias, pai, mãe, e que são muito agressivos nas suas palavras, na forma de romper? Olha, cada um sabe, cada um responde por si, e eu acredito que não sou a pessoa ideal e nem este é o momento ideal para eu fazer um juízo de valores, porque de forma direta ou indireta são minhas concorrências, percebe? E são minhas concorrências, então eu acho que poderei falar que esse não é o método mais saudável, socialmente falando, e poderia ser mal entendido, percebe? Há uma componente que não pode ser descartada nessa análise, que é a liberdade que as pessoas têm de falarem o que quiserem, pese embora não existe liberdade em absoluto, porque existem pessoas que se excedem e acabam por ter um discurso que fere sensibilidade de algumas pessoas que acompanham o movimento. Okay. Percebe? Mas eu não me sinto confortável nessa altura, ainda no ativo, julgar os outros. Se estiver numa batalha com alguém, obviamente eu tenho todo o argumento para despejá-lo. Okay. Mas assim num fórum de frente, depois nenhum deles está aqui para se defender, acho que não fica muito poderão bem. Depois ser convidados do paizão. O que é que achas da forma de rompimento do paizão? Olha, por incrível que pareça, eu respeito todos os gladiadores. Primeiro porque são colegas, acabamos por fazer a mesma coisa, então isso já obriga-me a respeitar. Depois porque são pessoas como eu. Claro que não concordo com tudo que os outros fazem, de igual modo acredito que alguns deles não concordam com tudo que eu faço. Estou a falar em termos de postura e de discurso, percebe? Okay. Mas existe simpatia pelo paizão, da minha parte existe. Okay. Existe. Não concordo com tudo o que ele faz, mas existe simpatia. É uma pessoa de trato fácil, é uma pessoa que fora dos palcos consegue lidar bem com os outros gladiadores. Okay. E isso é bom. Ok, muito bem. Quem é o MCA para ti no RRPR? MCA é uma grande referência do movimento. Deixa-me dizer que antes de eu fazer parte dos Reis do Rompimento Primeira Liga, existem 3 nomes que me chamaram a atenção e o MCA consta dessa lista. São eles o próprio MCA, o Paizão e a Medusa. Quando eu ainda era ouvinte, eles já eram nomes sonantes da Liga. De qualquer forma, acabaram por exercer uma influência no meu desejo em querer fazer parte do movimento. Então é uma pessoa que eu respeito muito. Hoje em dia está praticamente fora do movimento, mas tem o seu legado, fez a sua parte e merece muito respeito da minha parte. Está certo. Ouvintes, portanto, a entrevista com o mestre
portanto, com Mente mágica. Mente Mágica, olha, deu um branco de repente, com Mente Mágica continua e vamos então, temos já passam, portanto, 12 minutos da nossa hora de entrevista. Ouvintes, você sabe que esta é a sua Rádio Ouvinte, a rádio que está consigo 24 horas por dia, todos os dias do ano. Pode ouvir-nos através do nosso aplicativo, em direto. Pode também estar connosco através das nossas páginas de Facebook, Instagram e YouTube. E a entrevista sabe que pode então fazer o download do nosso aplicativo, como temos dito aqui neste programa. Você mais uma quinta-feira estamos a conversar com Mente Mágica. E Mente Mágica, nós temos, portanto, lido mensagens dos nossos ouvintes. E tu estás a ver que é mexendo no telemóvel, são mensagens que eu estou aqui a selecionar para evitar que ler mensagens que contenham constituam ofensa, tá certo? Então nós vamos aqui ler algumas mensagens das quais não temos qualquer responsabilidade desde que não constituam uma ofensa, tá bem? Ok, claro, claro. Bem. Então eu vou passar a ler a mensagem do Luís Paulo. Por que optaste por essa forma intelectual de romper? Bem, era no sentido de agregar valor, quer a mim e quer a quem me acompanha. É necessário que façamos um périplo no tempo e percebermos que durante muitos anos o movimento hip-hop, ou rap propriamente dito, como um elemento do movimento hip-hop, não era bem visto no seio dos nossos cotas, ok? O pessoal do rap era tido como marginais, ok? Então, esta acaba por ser também uma forma de se combater esse estigma. Okay? Foi um dos motivos que levou a... São vários, é uma combinação de fatores. Esse é um deles. Outro, porque eu achei que ia me exprimir melhor dessa forma. Percebe? Eu achei que ia me exprimir melhor dessa forma e porque ajuda-me a crescer como pessoa. Portanto, se eu faço pesquisa para rimar, eu aprendo muito com as pesquisas que vou fazendo. E acredito que quem preste atenção a cada batalha onde eu apareço a rimar esse conteúdo que passa por um filtro, quer seja de pesquisa até o momento que essa informação é lapidada para se transformar em rimas, também aprende. Então é basicamente nessa ordem de ideias. Mente Mágica, o que aconteceu com você e o Flash Squad, que já não vos vejo juntos? Este é o Johnny dos Santos. Já não nos veja juntos. Ok, durante um bom tempo tivemos muito juntos, fomos muito amigos. Continuamos a ser amigos, mas hoje já não temos... como é que eu vou dizer? Já não temos o mesmo tempo junto quanto tínhamos antes, por N fatores. Por exemplo, um destes fatores é o distanciamento geográfico laboral. Okay. Durante muitos anos, nós trabalhamos um pertinho do outro. Eu trabalhava no Hotel Continental, aqui no Escoqueiro, e ele trabalha numa agência da Unitel, ali também no Escoqueiro. É pertinho do meu trabalho para o trabalho dele, ou seja, do meu ex-trabalho para o trabalho dele, era uma coisa de 3 minutos a andar. Okay. Então isso fazia com que a gente estivesse junto todos os dias, ou quase todos os dias, salvo os dias que a gente não trabalhasse. E por coincidência, eu trabalhava até os sábados, às 12 horas, lá, e ele também trabalhava até o sábado, às 12 horas. Então a gente se encontrava de segunda a sábado. Okay. Então ficávamos muito juntos por força disso. E não só, porque também nos conhecemos por força dos Reis do Rompimento, mas a par disso se constituiu uma amizade, ok? Para além da gente trabalhar perto um do outro durante anos, existe uma certa amizade que fazia com que a gente se encontrasse mais tempo. E depois também eu estava no ativo, na altura eu estava no ativo. Essa amizade permanece? Vou chegar lá. Na altura eu estava no ativo e estava a fazer todas as temporadas. Isso fazia com que a gente passasse mais tempo junto. Hoje eu não estou mais nas temporadas, vou aparecendo numa batalha ou outra e já não estou naquele trabalho. Mas na boa, não há problema nenhum. Já houve também momentos que ficamos afastados por divergência de ideias, né? Houve praticamente, não vou dizer briga, divergência de ideias, ficamos afastados, quase sem se falar, mas uma questão ficou ultrapassada. E hoje nós falamos com a maior normalidade. Ok. Eu insisto nessa pergunta porque surge aqui uma pergunta que diz que vocês tiveram algum problema relativamente a pagamentos. Não, isso é um falso problema. Não, nada a ver. Graças a Deus nunca tivemos problemas sérios por causa do pagamento. Isso é um falso problema. Ok. É um falso problema. Ok. Ken Prata, achas-te o melhor gladiador de Angola? Se és, quem vem depois de ti?
Ai, ai, essas perguntas, esses ouvintes apertam bem. Bem, eu me considero o melhor por ter feito um trabalho excepcional, a ter alavancado a Liga numa fase embrionária e ter números que justificam esse posicionamento. Agora, quem vem depois, eu tenho de parar e pensar bem, porque existem muitos bons lá também. Tem o Tanaizi, tem a Golukangaji, que tá com um bom protagonismo, tem o Brasa, que tem uma qualidade inquestionável, tem o Punchlineiro, que tem uma consistência boa. Epa, fica difícil precisar. Olha, eu, por incrível que pareça, nunca parei para pensar muito nos outros dentro dessa ordem de ideias. Saber não, quem é o melhor, quem é o segundo, quem é o terceiro melhor. Se a gente fizer um top 5, se eu fizer um top 5, eu vou me colocar em primeiro e vou dar responsabilidade aos ouvintes de colocarem o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Tá certo. Agora, vamos voltar para as minhas questões. Como é que tens visto os conteúdos musicais que muitos artistas têm entrado nas suas músicas? Olha, falar de conteúdos musicais remete-nos a uma questão que chama-se liberdade artística. Sou da opinião que as pessoas são livres de criar o que elas quiserem criar, mas não existe liberdade em absoluto, desde que tenham maturidade de perceber que há certas coisas que não cai bem se falar numa música. Por exemplo, sou pena de ferir a moral pública ou qualquer uma outra regra de convivência social. Por exemplo, tem música que pode... Bem, eu não sou muito de apontar aspectos negativos ligados a outros artistas, até porque no campo da ética há uma máxima que diz: critica em off e elogia em público, percebe? E aí eu gosto muito de aplicar essa regra. Uns vão questionar, outros vão gostar, outros não, mas pronto, é o meu posicionamento. Mas todos nós sabemos que há muita música com teor pejorativo. Não preciso aqui mencionar quais são os artistas que tendem a fazer isso, mas existe, ok? Existe. Não vamos aqui também pintar o quadro tudo muito bonito, até porque não sou Van Gogh, Michelangelo nem Leonardo da Vinci. Então é necessário ser realista para não fugir daquilo que a realidade passa o pleonasmo. Então há muitos artistas com conteúdo que deixam a desejar e há muitos artistas com conteúdos plausíveis. Mas por quê? Por que os artistas, há muitos, conforme disseste, conteúdos que deixam a desejar, mas porque é falta de letra? É mesmo vontade de trazer um conteúdo pouco agradável ou um conteúdo convincente? Olha, isso tem a ver com princípios. Cada um de nós deixa alguns princípios nortear as nossas vidas e formarem as nossas convenções filosóficas de ser e estar numa sociedade. Portanto, isso também faz parte da educação de cada pessoa. Eu, por acaso, não aceitaria fazer uma música com um conteúdo que eu sei que ia ferir sensibilidade de alguém. Percebes? Eu ia pensar duas vezes. Talvez, mesmo a nível do rompimento, já levantei argumentos que feriram sensibilidade, mas se calhar sem perceber. Ou seja, pode ser algo que se processou de forma inconsciente. Porque há coisa que a gente fala achando que é normal, mas que pode ferir alguém que ouvir, percebe? Nesse sentido dá-se um desconto. Mas há quem tem consciência de que determinado discurso é musculado, é ofensivo, ainda assim usa na música. Portanto, depende muito dos princípios da educação de cada pessoa. Mas também devemos ter a maturidade e a sinceridade de afirmar aqui categoricamente que estamos numa sociedade que valoriza e promove muito a promiscuidade, que valoriza muito a futilidade. Porque a educação do país falhou. Porque a educação quem é o responsável falhou. Por isso? O responsável é quem nos governa e depois nós mesmos. Depois nós mesmos. É necessário não empurrar só toda a responsabilidade para as políticas públicas, porque chega uma fase da nossa vida que a gente se descobre como pessoa, que a gente pensa por nós e que a gente pode fazer escolhas certas. Imagine, eu não tive oportunidade de ter alguém que me pagasse o ensino superior, mas eu tive que ir à luta, conseguir um emprego, trabalhar e estudar ao mesmo tempo para ter a formação feita, porque era algo que eu sonhava. Percebes? Então, nessa ordem de ideias, é necessário assumirmos cota parte dessa deseducação, não sei se esse termo existe, mas é para dizer da falta de educação que existe na nossa sociedade, que é algo que tem beliscado muito a consciência coletiva do angolano. Ok. Aqui na Rádio 20 não falas, mas nas tuas redes sociais fizeste referência à música do Dada 2. Namorada aleijada que pronto, se baba. Como é algo como é um posicionamento que eu tornei público
vou falar aqui também porque tornei público, isso está nas redes sociais, muita gente já viu. Eu acho que é um conteúdo completamente ofensivo às pessoas portadoras de deficiência. Se não, vejamos. Tive com uma mulata, me traiu, tive com uma rabuda, me traiu, então vou optar. Quer dizer, quando tu colocas alguém num terceiro plano, por consequência de um despeito ou de um trauma vivido nas relações anteriores, não estou a dizer que isso aconteceu de fato na vida dele, mas pronto, está enfatizado na música, percebe? Quando tu colocas uma pessoa numa terceira posição, mas por ser uma opção que resulta da frustração, do trauma ou de alguma coisa que não aconteceu como deveria ser nas relações anteriores, tu estás a remeter essa pessoa a uma posição completamente desconfortável. E é importante que se diga aqui que as pessoas portadoras de deficiências, elas não são inferiores a nós. Do ponto de vista da dignidade da pessoa humana, são pessoas como nós e devem ser respeitados. Portanto, a música também pode ser utilizada como um instrumento de inclusão, ok? Se o governo da província de Luanda, por exemplo, não meteu rampas na via pública para eles circularem com as cadeiras como deve ser, nós podemos apelar à inclusão na música, numa entrevista e whatever. Para mim não caiu bem uma música com aquele teor. A meu ver, é extremamente ofensivo às portadoras de deficiência. E é importante realçar que ninguém se torna portador ou portadora de deficiência por capricho ou por prazer. É algo que acontece por consequência de algum acidente que qualquer um de nós está sujeito a sofrer nessa vida. Então, sou fã do artista em questão, gosto de outras músicas que ele já fez, mas essa música em concreto, zero, para mim é algo completamente desnecessário. Então não tem conteúdo essa música? Conteúdo tem, mas é um conteúdo pejorativo. É um conteúdo que não abona a sociedade em nada. Ok. Escreves letras musicais? Olha, não faço muito esse exercício, mas já escrevi para um codurista. Já escreveste? Já escrevi para um quem? codurista. Eu não me sinto confortável em tornar público, mas já escrevi com um codurista, não é dos mais renomados, mas é alguém que tem estado a trabalhar e tem uma certa notoriedade e a música está boa, e ele próprio se predisponibilizou a falar, quem escreveu, sempre que for a uma entrevista. Então eu acho que é algo que ficou ficou por opção, ficou com ele por opção. Não me sinto confortável a falar. Sem problemas. Então, eu queria dizer, pronto, de repente, se quisessem que você escrevesse portanto, o hino da independência. O hino dos milhões. Você, quanto é que cobrarias para escrever o hino da independência? Olha, vale salientar que é uma experiência que nunca vivi antes. Mesmo a nível de escrever música, eu não sou rodado nessa prática. Escrevi apenas para uma pessoa. Mas eu acho que tenho capacidade para conseguir fazer uma letra para a independência. Afinal de contas, eu lido com a lapiseira e a folha há anos. E do mesmo jeito que às vezes paro para escrever uma punchline. De igual modo, no Facebook, às vezes escrevo algo que também chame a atenção da sociedade. É normal que se faça um hino para a independência. Como não é algo do mercado onde eu estou inserido, fica difícil de responder assim rápido, cobraria X. É uma questão que eu tenho que pensar um bocadinho, percebe? Se a Ministra da Cultura ligasse para mim agora, escrevo um hino para os 45 anos da independência, e quanto é que tu cobrarias? Eu ia ouvir algumas pessoas, obviamente, ia parar, ia chamar pessoas para conseguir. Olha, recebi um convite assim, mas eu não estou habituado a fazer isso, o que é que tu achas? Eu tenho algumas ideias assim. Claro que se me fosse oferecido uma soma monetária, aceitaria, porque eu tenho as minhas necessidades, mano. Ainda não tenho casa própria, estou na luta, ainda não tenho meu transporte próprio, estou na luta. Se eu fizer um trabalho e me remunerarem, é bom que as pessoas ganhem com aquilo que façam. Mas é necessário existir coerência, comodidade. Eu, por acaso, nunca estabeleceria um orçamento acima de 20 milhões para escrever um hino. 20 milhões. Não estamos aí nos... Nem me imaginas lá, porque aquele dinheiro em toda a minha vida eu nunca vi. Quer dizer, a escrita é um trabalho de produção por completo. Ok, já falando do hino, a meu ver não se justifica. O valor de não se justifica. 148 milhões, justifica-se? Aquilo é uma comédia. É uma comédia, é uma brincadeira de mau gosto por parte do governo. E a sociedade... Governo ou quem
cobrou aquele valor? Não, a sociedade tem que aprender a chamar as coisas pelos nomes e colocar as coisas no seu devido lugar. O que é que nós verificamos? O governo, através do Ministério da Cultura, endereçou convite, segundo a informação que veio à tona, endereçou convite em algumas empresas para então fazer um pequeno concurso e saber qual delas poderia apresentar uma proposta que do ponto de vista deles seria ideal para executar o projeto. Foi assim que, segundo os documentos que vazaram, vimos uma proposta da Guelvamos, cujo valor me foge agora na mente, vimos uma proposta da STEP, que está orçamentada a 198 milhões. Superior até. Eu com esse dinheiro cantaria melhor que quem? Michael Jackson, dançaria melhor que o Chris Brown, jogaria melhor que o LeBron James. Deixa eu ver. Eu pegava essa rádio, meteria nós só precisávamos pelo menos de uma gota daquilo para nós. Só 5% daquilo. Então, é assim. Eu vi muita gente a apedrejar o Cota Big Nelo, mas é necessário que percebamos uma coisa. Ele apenas recebeu um convite, fez a proposta dele e apresentou. O maior erro, tudo bem, poderia haver também um bocadinho... Mas achas justo? Eu acho, não acho, vou chegar lá, deixa-me só responder. Eu acho que poderia haver um bocadinho de sensatez por parte dessas empresas em estabelecerem um preço que vai de acordo com a nossa realidade, percebes? Mas eles também, disseste, eles não estão no mercado, desconhecem. O problema é que o que me parece é que a roubalheira está na parte do Ministério da Cultura. Porque veio à tona que, afinal de contas, achas que é uma micha? Claro, aquilo os brasileiros chamam de como é que eu vou dizer? Acho que é caixa 2. Caixa 2. Aquilo é... Chegou, esse projeto poderia ser, por exemplo, 30 milhões. Mas tu cobras 100 milhões... Eu é quem vou aprovar o projeto e depois tenho a minha conta à parte e tu tens a tua conta à parte. Eu acho que a maior parte deles trabalham assim. E nossos dirigentes trabalham assim, não vão que eles negociam com eles mesmos. Quando assumem determinados postos, se tu reparares, a maior parte das vezes, a pessoa que assume a província do Luanda, as empresas de saneamento básico acabam por ser dele ou dela. Estás a ver? Então eu acho que esse cabritismo já existe no executivo. É necessário não apedrejar apenas o Big Nelo, que eu acho que o Cota podia ser um pouquinho mais sensato e apresentar um orçamento um bocadinho abaixo disso, ou muito abaixo disso, que seria assim possível fazer. No meu ponto de vista, seria assim possível. Mas para mim, a própria maracutaia está no executivo. Tem que se chamar, deveria cair já alguém, ou a secretária da Cultura, ou o Cota Euclides da Lomba, que eu sou muito fã, que é diretor nacional da Cultura. Essas pessoas têm que responder. Como é que se justifica? Tu vais para um hospital público, não tem seringa, não tem luva, mas balúrdios de dinheiro estão a ser alocados para a produção de um hino. O hino vai mudar alguma coisa na vida do pacato cidadão. O hino vai condicionar um prato de comida na tua casa, ou o teu estado de saúde. Não. Vamos entender que é uma verba alocada para o Ministério da Cultura e assim, o Ministério da Saúde é um outro órgão. O Ministério da Cultura é um outro órgão. Mas há que haver aqui equidade, que é a distribuição das coisas com um senso de justiça social. Percebes? Então isso falhou. Então os nossos dirigentes, mais uma vez, nos mostraram que, não estão aí para nós. Ok? Nós vimos Sua Excelência Presidente da República a dizer, de um tempo a esta parte, a dizer que encontrou os cofres dos Estados vazios, mas estamos a ver destes mesmos cofres a saírem dinheiro para projetos que não se repercutem na vida do cidadão comum, como por exemplo o ginásio na Assembleia. Eu não sei se o Cota Makuta conta que dos meus deputados favoritos ainda costumo fazer aí 1000 agachamentos por mês, ou etc. Quantias avultadas para a clínica da presidência, quando todos nós sabemos que os nossos dirigentes em condições normais se tratam fora de Angola. É muito triste e é o país que nós vivemos e são os nossos problemas. Estás a acompanhar essa campanha que está a ser feita nas redes sociais, 2002 vais gostar. Gostas? Estou a acompanhar. Como é que te posicionas diante dessa campanha? É bom. Qual é a tua posição? É bom que as pessoas se pronunciem quando não gostam de algo. É bom. E aliás, deve-se saber que o poder é do povo, é de todos. O dinheiro público é de todos. Quem elege o presidente, os deputados, somos nós, povo. Percebe? O poder é do povo. Então, o presidente da República é um gestor público. Toda pessoa que ocupa um cargo, no aparelho do Estado é um gestor público. Deve respeito ao povo. E se o povo não se revê na política,
que a pessoa tiver a implementar, é normal, o povo tem legitimidade para dizer não. Este chega, queremos outro. Ok. Então nessa campanha não tem nada de anormal, é normal. As pessoas são livres de se reverem ou não na política do Estado. Quem está a levar essa campanha a cabo é um grupo de jovens, acredito eu. E o que é que tu achas? Por que é que os jovens, ou seja, decidiram manifestar o seu descontentamento por via de uma frase e nas redes sociais 2002 vais gostar? Qual é o motivo que está na base disso? Não, dá para ver que é o descontentamento. A forma como a frase foi enfatizada e como a mensagem está a circular, dá para ver que é o descontentamento. Significa que estes jovens e muitos outros que abraçaram a causa, não estão felizes com o que temos estado a viver nos últimos tempos. E é normal que eles marquem o seu posicionamento. É normal. E esse é o posicionamento deles. Ok. E não tem nada de anormal nisso. Sim. Devemos ter a capacidade de aceitar. Estás a aderir a esta campanha? Olha, é assim, o voto é secreto, ok? O voto é secreto, mas vou ser sincero, sem medo ou receio de qualquer conotação, eu também não me revejo no modelo de governação em Angola. Não me revejo. Não aderi a esta campanha a peito como qualquer outra pessoa aderiu, mas eu tenho o meu posicionamento próprio. E o meu posicionamento é que as coisas devem mudar, independentemente de quem conduzir o destino do país. Para mim não é muito relevante que seja a força política A, B ou C. O importante é que quem estiver lá deve servir os interesses do povo angolano. Porque toda a existência de toda a máquina pública é a satisfação dos interesses da coletividade. Então é necessário que isso seja feito. Se isso não acontecer, não vai me deixar feliz. Eu não fico feliz, por exemplo, ir para a clínica do Prenda, que é um hospital público, e eu vi que não tem seringa, não tem medicamento, e depois eu vi que há balúrdios de dinheiro a serem injetados em projetos que não se repercutem na vida do pacato cidadão. Okay. Eu não fico feliz por isso, então não me revejo nesse tipo de governação. Ok, tá certo. Olha, DJ Milton, o convidado, algo que é muito distante daquilo que nós estávamos a idealizar, o convidado pediu um beat para fazer aqui um rompimento básico. Nós não tínhamos preparado. Não, se não tiver não faz mal. Mas vai fazer. Podemos fazer assim no momento sem beat? Também pode ser. Yeah. Mas já para finalizar, single, o que é que vem aí? Estás afastado dos palcos, o que é que vem aí? Deixa aí novidades para os próximos dias, próximos meses. Olha, na verdade, a única coisa que eu disse que não faria é a temporada dos Reis do Rompimento Primeira Liga. A temporada. Todos os outros eventos extras. Por que não faz? Ou seja, que não sejam temporada, eu tenho feito. Sempre que alguém me solicite um evento concreto, quer seja para fazer um freestyle, uma batalha, uma entrevista, eu estou lá, eu faço. Assim como os Reis do Rompimento também tem convite para mim para eventos extras, só que não conseguimos fazer acontecer por força da pandemia. Okay. Porque a maior parte desses convites eram para se fazer eventos fora de Luanda. Okay. Tínhamos batalhas agendadas para Huila, tinha para Benguela, e a título individual eu tinha mais 3 batalhas também agendadas fora de Luanda, e todas elas caíram por terra por força da pandemia. Mas se alguém me convidar para um evento privado, agora não estamos a fazer eventos de massa porque não é aconselhável, é proibido, né? Por força do decreto que veio a regular o estado de calamidade. Mas em eventos fechados, assim como uma entrevista como essa, eu estou disponível. Se tu quiseres que eu te faça um freestyle em casa, não te preocupes, meu orçamento não é igual ao vinho, é uma coisa simbólica, eu faço. Eu não tenho muita coisa agendada nesse momento, por força disso que acabei de explicar, e eu não estou fazendo a temporada porque eu estou com um outro projeto de vida, um outro projeto pessoal que tem me ocupado muito, e que eu achei melhor esse ano não fazer a temporada, porque a temporada ocupa muito, porque aí tu tens que batalhar com regularidade, e tem de haver disponibilidade, quer seja para preparar as batalhas, quer seja para executá-las no dia da exibição. Tá certo, mas vem aí uma música, não vem nada? Não, por enquanto não, Tá bom. Então, tá feito, eu vou lhe pedir que faça aqui um rompimento básico para nós e, por favor, põe no Rádio Ouvinte e o programa Papo Reto. Haha, dia, a permanência, fica atento, ok? Eu gênio das palavras, improviso com requinte. Obrigado, Rádio 20, pelo convite. Freestyle improvisado, pois pra mim não há limite. Tu
bagulho que cuspa explosivo, tipo bomba ou dinamite. Muito tempo nessa estrada, sempre a pregar pesado. Toda a gente sabe que na rima sou doutorado. No beat feito show, a permanência nunca maia. Estilo Bob Marley, claro, quando acende a caia. Rádio 20, ou como queiram, papo reto. Esqueçam freestyle, aqui eu toco um decreto. Tipo João Lourenço, eu é que dito as normas. Eu mando no movimento e qualquer um se conforma. É a permanência, aquele tropa que não para. Freestyle improvisado, troco os picos com muita garra. Orgulho do prenda, o melhor da Angola. O que faço no instrumental, o Messi faz com pé na bola. O Messi já não, o Bayern de Munique. Niggas querem ser mortais, onde eu estou a dar flick. E toda a gente sabe o quanto eu sou chateado. Rimas momentâneas, meu crânio tá elevado. É mesmo assim, boy, eu venho de outro planeta. Acrobático na palavra, tipo a cua da queleta. E toda a gente sabe o quanto eu tô distante. Palavras aqui brilham tipo pedras de diamante. Rala! Opa! Yeah. Sim, senhora! Muito obrigado. Muito obrigado, portanto, Mente Mágica, por ter então feito aqui esse freestyle, por ter concedido a entrevista aqui para a Rádio 20. Muito obrigado por ter acedido também o nosso convite. Obrigado mesmo por tudo. Estamos a dar por finalizado o nosso programa Papo Reto, hoje, quinta-feira. E, portanto, na técnica e seleção musical do seu programa esteve o DJ Milton Júnior. Na filmagem, o vídeo esteve sob a responsabilidade de Jesus Figueiredo. E a falar para todos vocês, meus ouvintes, sou eu, Paulo Negrão. Ouvintes, boa tarde, até a próxima quinta-feira. E rebenta aí, Milton Júnior, fecha a música. Rádio 20. Papo reto, papo reto.